Índia se torna o terceiro país a superar 300 mil mortes por Covid. País registrou o segundo maior número diário de óbitos da pandemia e mais de 57 mil vítimas do coronavírus em apenas 14 dias. Número de casos confirmados foi o menor desde 15 de abril. A Índia se tornou nesta segunda-feira, 24, o terceiro país a superar a marca de 300 mil mortes por Covid-19, depois de Estados Unidos e Brasil, em meio a uma agressiva segunda onda da pandemia. Foram 4.454 óbitos nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde indiano, o segundo maior número já registrado pelo país na pandemia. O recorde mundial foi registrado na terça. O país confirmou mais de 57 mil mortes por Covid-19 nas últimas 2 semanas, elevando o total de vítimas para mais de 303 mil. O ZEUA tem 589 mil óbitos e o Brasil, 449 mil. A principal causa da tragédia indiana é a complacência do governo, que se recusou a adotar um lockdown nacional, liberou comícios políticos e festivais religiosos e permitiu que uma nova variante, a B.1617, se espalhasse pela Índia e para todos os continentes. Veja mais abaixo. Veja também. A Índia registrou também 222 mil novos casos, o menor patamar diário desde 15 de abril, mas a segunda onda de Covid-19 segue devastando o país há quase 2 meses, com hospitais lotados e crematórios que não conseguem atender ao volume de corpos. São 26,7 milhões infectados desde o início da pandemia, atrás apenas do ZEUA 33,1 milhões e à frente do Brasil 16 milhões e França 5,9 milhões. Apesar dos números astronômicos, há fortes indícios de subnotificação, sobretudo de mortes, no país. Especialistas acreditam que os números reais podem ser de 5 a 10 vezes maiores. A pandemia dá indícios de estar arrefecendo nas grandes cidades, mas agora se espalha pelo vasto interior rural do país, que concentra 2/3 da população e tem uma infraestrutura de saúde muito mais precária. Corpos têm sido encontrados enterrados ou boiando às margens do rio Ganges, e indianos morrem em casa, sem atendimento, e na porta dos hospitais, à espera de um leito. Também faltam remédios e oxigênio para os internados. Veja também. A principal causa da tragédia indiana é a complacência do governo, que chegou a falar em fase final da pandemia, em março, quando o país chegou a registrar menos de 10 mil infectados e 100 mortes por dia. Quando os casos confirmados começaram a subir, o governo se recusou a adotar um novo lockdown nacional, ao contrário de 2020, quando a primeira onda foi controlada com sucesso e autorizou aglomerações em comícios e eventos religiosos. Em meio ao desrespeito a medidas de distanciamento e ao não uso de máscaras, novas variantes do coronavírus encontraram terreno fértil. Uma nova cepa do coronavírus, a B.1617, foi descoberta em outubro de 2020 e levou meses para se proliferar pela Índia, mas agora já foi detectada em dezenas de países de todos os continentes, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. No dia 10, a OMS classificou-a como uma variante de preocupação global. Veja no vídeo abaixo, e alertou para um risco de maior transmissibilidade e características que poderiam tornar as vacinas contra a Covid-19 menos eficazes. A variante indiana B.1617 possui 3 versões, com pequenas diferenças. B.1617. 1. B.1617. 2 e B.1617. 3 descobertas entre outubro e dezembro de 2020. As 3 apresentam mutações importantes nos genes que codificam a espícula, a proteína que fica na superfície do vírus e é responsável por conectar-se aos receptores das células humanas e dar início à infecção. Entre as alterações, uma se destaca, a E484, que tem algumas similaridades com a E484K,
A alteração encontrada nas outras variantes de preocupação global, são elas, AB, 1,7, Reino Unido, AB, 1351, África do Sul, e AP, 1 Brasil, inicialmente detectada em Manaus. Até o momento, cientistas ainda não conseguiram estabelecer sobre a variante indiana. No Brasil, a variante indiana foi confirmada na semana passada em 6 tripulantes que chegaram em um navio vindo da Malásia. Uma análise da OMS diz que a piora da pandemia na Índia tem uma série de fatores, incluindo a proporção de casos provocados por variantes com maior transmissibilidade. Mas o relatório também aponta outros ingredientes fundamentais para a crise sanitária no país, como aglomerações relacionadas a eventos religiosos e políticos e a redução da aderência às medidas preventivas de saúde pública e sociais, como o uso de máscaras e o distanciamento. No Reino Unido, que tem um dos melhores sistemas de vigilância genômica do mundo e lida com uma outra cepa de preocupação global, AB 1,7, também conhecida como variante britânica, o número de casos causados pela B.1617 quase triplicou em uma semana. Em um mês, a participação relativa da cepa indiana no total de casos que foram sequenciados geneticamente no Reino Unido subiu de 1% para 9%, em algumas regiões, como Bolton, Blackburn, Bedford e Sefton, AB. 1617 já representa a maioria dos casos analisados e já se tornou dominante. Veja também: